Estamos ao vivo. Oi, gente, boa noite. Então, aqui estamos novamente, né? Hoje a gente está encerrando uma semana muito especial, que foi a nossa semana Conversas que Inspiram e Cuidam. E a gente realmente passou por um time muito, muito, muito querido de convidados. E eu estou muito feliz, né, com essa convidada mais do que especial, que está aqui hoje comigo esperando, né, foi professora, foi supervisora, é amiga do coração, e eu de verdade tenho uma admiração gigantesca por você, Lelê. Então, muito obrigada, né? Hoje faz parte do nosso Comitê de Saúde Emocional do Instituto Oncoguia. A gente está aí desenvolvendo uma série de projetos super especiais. Bom, a doutora Marilena Pereira Franco, né? Psicóloga, psico-oncologista, faz um trabalho incrível, né? Uma profissional pioneira no Brasil nas questões relacionadas à morte e luto, né, Lelê? Então, muito obrigada, boa noite. Boa noite, Lu, e muito obrigada pelo convite e poder estar aqui. E eu ouço você falar do que nos une, e eu digo nos une porque é recíproco. A minha admiração pelo seu trabalho é imensa, e eu vejo, desde quando começou, né? Depois de ter sido professora, supervisora, tudo isso, mas quando o Onco começou mesmo, com o seu sonho de fazer alguma coisa que agora é muito maior do que você jamais teria sonhado, né, Lu? E como isso é muito bom para muitas pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e de ter sido convidada para estar com você, com os colegas que já passaram por aqui essa semana. Então, vamos lá. Né? Você sabe, Lelê, que a gente fez algumas enquetes mesmo para definir os temas da semana, e justamente essa parte, né, de cuidar dos meus sentimentos, né, em especiais, né, em especial, esses mais, né, que pegam um pouquinho mais, né, como é que eu lido com o fato de eu estar um pouco mais triste, como é que eu lido com o medo, né, dessa situação tão ainda enigmática mesmo, né? Tão cheia de não seis que a gente está vivendo, né, Lelê? Estava aqui vendo o Jornal Nacional e o quanto a gente não sabe nada, né? Hoje mesmo a fala do ministro da Saúde falando o quanto a gente sabe pouco sobre tudo isso que a gente está vivendo, né? E todas as preocupações mesmo, né, Lelê? De trabalho, de dinheiro, de família, né? Da minha rotina completamente modificada. E foi esse o tema, de verdade, na enquete, né, mais votado, e não podia deixar de conversar sobre isso com você, né? E eu falei, Lu, você me pede para falar de tristeza, medo e preocupação. Não podia falar de alguma coisa alegrinha, mas eu acho que é isso que está acontecendo com a gente, né? Se você fala de uma enquete e as pessoas trouxeram essas questões, é porque elas precisam mesmo ser endereçadas. E não são poucas as pessoas que vivem essas situações, essas emoções, né? Tristeza, sim, porque a gente tinha planejado que a nossa vida ia ser de um jeito, né? Aí, de repente, acontece alguma coisa e fala, não, 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 não é mais daquele jeito. E o que a gente faz com os nossos sonhos, com os nossos projetos? A gente não sabe se guarda na gaveta, se joga no lixo, ou se a gente faz uma reforma neles e vê o que acontece, né? O medo está junto, porque o não saber dá medo. Não que a gente, em outras condições, saiba, né? Mas a gente quer acreditar que a gente sabe, a gente quer acreditar que a gente tem algum controle sobre a vida da gente. E eu acho que essa pandemia nos faz ver o quanto de controle a gente efetivamente tem e o quanto de controle a gente, com fantasia, tem. Né? Sim, né, Lê? E está vendo agora que a gente tem muito mais fantasia de que tem o controle. Então, semana que vem eu vou fazer tal coisa. Oi? Não, né? E essa coisa de não saber quando termina,
Né? E eu não sei que cara vai ser a cara de que terminou também, né, Lu? Sabe? Ah, é voltar todo mundo a trabalhar? Né? Não vai voltar todo mundo a trabalhar. A gente vai trabalhar de outro jeito, né? Essa história do novo normal. Né? Então, isso tudo é permeado por preocupações. Isso eu tenho ouvido diuturnamente, né? E me ponho muito a pensar o que a gente pode, sendo profissional de saúde mental, tendo este cuidado, né, com saúde emocional, quando este âmbito da gente está sendo frontalmente afetado. Né? Hoje, o normal é as pessoas falarem que elas têm medo. Né? É um medo muito compreensível. Outro dia eu estava com um grupo de profissionais, e a gente, de profissionais de saúde, que eu atendo com uma certa frequência, e o assunto foi medo. E eu comecei a desenvolver com elas assim, vamos pensar que tem medo do bem e medo do mal. Né? O medo do bem é aquele que me sinaliza algum perigo, para eu poder avaliar aquilo ali e poder decidir o que fazer. Né? Então, eu uso das minhas possibilidades. Esse é o medo do bem. Né? É o medo do bem que me faz atravessar a rua na faixa e na hora que o farol está para mim. Né? Porque se eu não fizer isso, o medo me diz, você vai ser atropelada, você quer? Não. Então você tem o que fazer. Agora, o medo do mal é aquele que paralisa a gente. Paralisa, e eu perco a racionalidade de perceber o que está acontecendo. Eu preciso ter isso. Né? Porque se eu for fazer coisas levada por esse medo do mal, como eu estou designando, eu não vou levar em conta as minhas possibilidades. Não é à toa que eu falo que paralisa, né? Esse é um medo que é um péssimo conselheiro. A gente usa muito isso, até nas questões relacionadas ao câncer mesmo, né, Lê? É muito normal você ainda ouvir das pessoas, eu não fiz tal exame porque eu tenho medo. Né? Eu tenho medo de saber, eu tenho medo de me informar, e olha o quanto ele está sendo negativo, né? Super essa história de medo do bem e medo do mal, porque eles paralisam. Eu acho que é muito melhor você reconhecer que o medo existe e deixar, mas caminhar, porque o resultado pode ser muito maior, né? Porque, veja, nessa linha do medo do bem e do medo do mal, eu não faço o exame porque eu tenho medo do que eu vou encontrar, e aí, né? Aí eu vou ter um diagnóstico. Esse é o medo do mal. O medo do bem vai te dizer, ok, a gente não gosta muito da ideia, a gente fica com medo, sim, né? Mas se você tem alguma coisa, ela já está aí. Né? O problema não é o exame, ela já está aí. Então, o exame é para você, com o seu medo, poder decidir o que vai ser feito. Né? Não é o exame que vai fazer você ficar doente ou não. O exame vai te dar um resultado. Né? O medo do bem é inegável, ok, você vai ter uma notícia que você pode não gostar muito, claro, mas essa notícia não muda o fato de você ter o câncer. Né? Essa notícia te permite tratar, se você tiver. Muitas vezes diagnosticar precocemente, né? A história da doença, né? Então, hoje, trazendo para o que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem os dois medos, e principalmente, e aí dá para fazer um paralelo legal com isso que você falou de fazer o exame, saber a realidade, né? O medo da gente hoje é muito alimentado por notícias falsas. E aí a gente não sabe onde é que a gente fica em pé, porque vem uma notícia
e eu não sei se ela é de verdade, se a fonte é confiável, então se é para eu ficar com medo por causa daquela notícia, ou se ela não é de verdade, então não é para ficar com medo, né? Eu acho que hoje o medo é alimentado, tem esse fermento aí do medo, que é, primeiro, o bombardeio de informação que a gente tem. Eu tenho muito falado com as pessoas, com pacientes, com esses grupos que eu tenho acompanhado, assim, não veja tanta notícia. O que você faz? Os caras repetem 500 vezes, você muda de canal, o cara vai falar a mesma coisa 500 vezes, não dá. Você está parada, elas estão chegando, né, Lelê? Você está É. parada. Eu defini quem são as minhas fontes confiáveis, né? Ah. 2, e eu olho 2 vezes por dia, às vezes uma. Assim. É o que eu tenho feito, porque eu falei, se alguma coisa incrível acontecer, a gente vai ficar sabendo. Vai, né? ficar sabendo. Então, não vai dar para perder, né? Mas tem que ter esse cuidado, sim, porque a gente é bombardeada com tanta informação e elas também deixam a gente inundada, acho que eu quero falar isso, né? E aí a gente não consegue nem discriminar direito. Aí dá um desespero aí, o que eu faço com tudo isso, né? Eu acho que é uma hora que a gente precisa ser muito cuidadoso com a gente nessa hora. Eu acho. E tem toda uma discussão muito séria relacionada à questão da fake news, né, Lelê? Do seu compromisso, principalmente nosso compromisso de cada um de não levar aquilo para frente, né? Então, não tem jeito. Você precisa saber minimamente desconfiar de algumas notícias por conta que você não está virando aí mais um multiplicador de uma coisa completamente inadequada, né? E isso também gera e aumenta a preocupação, né? Isso. Se você vai trabalhar com a palavra, é uma pré-ocupação, né? A preocupação é você trazer o futuro para hoje, que você vai ficar pré-ocupado. Você vai se ocupar com muitos pensamentos, com muitas emoções, que não deixam você estar aqui agora, no seu hoje, né? Então, assim, mas eu tenho uma preocupação, será que eu vou perder o emprego? Ok, eu acho que o cenário faz com que a gente pense nisso, né? Porque você tem informação, as coisas podem acontecer ou não. O que eu digo é você abrigar essa preocupação e aí fazer a sua vida acontecer em cima de alguma coisa que poderá ou não acontecer. Ocupar-se hoje de uma coisa que poderá acontecer amanhã, né? Isso mina muito a energia da gente. Faz um mal, né? Dá para não se deixar contaminar, né? E ao mesmo tempo, talvez, sim, claro que é um ponto importante, pode acontecer comigo, pode, mas talvez dá um tamanho para isso, né, Lelê? Acho que quando você fala para você não deixar com que isso te contamine de um jeito, de novo, até de te paralisar também, né? Também, não é? Porque se você se ocupa hoje com medo de alguma coisa que poderá acontecer amanhã, você não faz o seu hoje, que pode ser uma fonte de satisfação, de alegria, que pode te nutrir, né? Que pode te dar limites também, para um pouquinho, desacelera, né? Você traz alguma coisa para hoje que é demais para hoje. Lê, olha só, tem vários comentários aqui, e acho que palavrinhas importantes, né? Os comentários trazem palavrinhas importantes aqui dentro dos nossos sentimentos, essa questão do nosso tema, né? Então, tem o Carlos Brandão falando até com uma carinha triste aqui, que ele tá, né, se sente estressado totalmente. A Cláudia fala, né, que esse tema que a gente está falando é importantíssimo, porque às vezes a gente é movida por uma força inabalável, mas às vezes o medo vem, né? Inevitavelmente. Ela conta que tem câncer de mama metastático, tem uma bebê de 1 ano, e que ao mesmo tempo que ela é a maior força dela, também é, né, o maior medo, por conta dela ter medo de não ver ela crescer, e ela também tem medo dos resultados dos exames.
E a Vânia está falando que realmente o sentimento de impotência, né, diante de todos esses problemas, estão sendo uma constante na minha vida. Também medo de pegar o corona, né, medo de ficar, a questão de ficar preocupada com as pessoas que não têm recursos para ficar isolado. Sim. Acho que temos palavrinhas bem importantes por aqui, né, Lê? Dá para saber por que esses temas foram selecionados, né, Lu? Sabe, as pessoas estão trazendo mesmo situações que elas vivem e que são causadoras de medo. Aí eu fico pensando, né, como onde a gente põe o medo, né? Mesmo que a gente identifique o medo do bem e o medo do mal, né? Ele conosco, se ele nos domina. Aí alguém falou de se sentir impotente, né? É quando, então, o medo chegou com tudo e tomou aquela pessoa. E eu vejo, a gente é impotente, sim, para muita coisa. A gente aprendeu que tem que lavar a mão e que tem que usar álcool gel e tal. Tem dia que eu sou a louca do álcool gel, né? Mas também eu fico pensando, tem gente que não tem gente que não tem nem água corrente, né? Isto me faz pensar, eu sou impotente também para resolver o problema dessa pessoa. Eu posso sair do meu lugar e começar a agitar, criar condições, convocar pessoas para fazerem coisas. Não é? Você vê, a gente está conversando aqui, a gente não está junto. Né? É um limite. A gente não viu isso como impotência. A gente potencializou esta possibilidade. Então, eu acho assim, tem coisas que fazem a gente se sentir, se ver impotente, mas eu acho que a gente precisa olhar um pouco outro lado dessa moeda, né? Se a gente vai ficar com a falta, com a impotência, eu esqueço de ver que alguma potência eu tenho, né? Se a minha potência é pequenininha, por N razões, eu junto com a sua e junto com o de não sei quem, e a gente potencializa para provocar alguma mudança. Eu vejo isso como alguma coisa que está acontecendo. Isso que a gente tem falado do comportamento solidário, de as pessoas se unirem, gente que você nunca viu, que faz uma coisa bacana pelo outro, né? Eu acho que é uma maneira da gente lidar com essa impotência, de ver a potência que a gente tem, que pode parecer pequena, talvez seja diante de coisas tão grandes aí que estão acontecendo, dificuldades, né? Mas quem sabe a gente soma. E quando eu falo isso, eu acho que eu não estou sendo poliana, entendeu? Que faz o jogo do contente. É uma coisa na qual eu acredito mesmo. Né? E acho que a gente está vendo, eu concordo totalmente com você, acho que a gente está vendo um monte de exemplo, né, Lê? Desde sei lá, de uma empresa que passou a produzir máscara e, claro, não está doando a máscara, mas está cobrando a máscara por um valor acessível, né? Todo mundo pode pagar R$5 uma máscara, né? Talvez R$8, ou então alguém vai comprar uma máscara. Eu já vi uma que é assim: você compra a sua e elas se comprometem a dar duas para alguém que não pode comprar, sabe? Bacana, bacana. Então, né, pensando em si, claro, hoje tem essa questão da subsistência, tem contas a pagar, todo mundo tem, mas você não deixa de estar contribuindo e pensando no outro e pensando que tem muita gente aí, sem dúvida nenhuma, passando por questões muito mais sérias do que a gente. Né? E acho que a gente tem um ganho importante com isso, Lu. As pessoas estão passando a acreditar mais no outro, acreditar que o outro pode fazer, sim, uma coisa benéfica, que pode haver um olhar para a necessidade do outro, que não é só eu comigo. Eu tenho visto isso, sabe? Um movimento grande nessa direção. Se é que vamos pensar em ganhos, acho que esse é um ganho, né? Eu soube de uma senhora que faz máscaras também na casa dela e
fez um saquinho, sei lá, uma coisa assim para colocar, e pendura no muro da casa dela, com um bilhetinho lá, pegue se você precisar. Sabe? Ela nem sabe quem vai pegar, né? Tá lá, né? A pessoa pode pegar um, porque ela precisa de um, e aí ela, né, vai respeitar, não vai pegar mais, porque alguém vai precisar. Então, isso eu acho uma coisa muito interessante e que atinge a gente nessas três emoções aqui, na tristeza, no medo e na preocupação, de você ver que as pessoas podem fazer um movimento para o outro. Falando um pouco de como lidar com a ansiedade, né? Assim, e acho que é um pouco isso, assim, acho que a gente está vendo, claro, a gente passou a semana inteira de um jeito ou de outro, falando que tudo isso que a gente está vivendo pode ser uma grande oportunidade para a gente se autoconhecer mais, ou então o quanto se autoconhecer é uma ferramenta muito rica para você compreender e até mesmo fazer melhor essas escolhas, até mesmo entender melhor qual é a ajuda que você está precisando, né? Uhum. Ou como é que você aprende a colocar limite nas coisas. Mas eu vejo que vem muito essa pergunta, né? Assim, como é que eu lido? A pergunta é muito isso, né? Como é que eu lido com tudo isso que eu estou sentindo? Que pode ser a tristeza, que pode ser a ansiedade, que pode ser o medo, né? Eu acho, focalizando na ansiedade, né? A ansiedade me faz fazer coisas que podem não ser boas para mim ou para o outro, né? Por exemplo, por ansiedade, eu vou comer muito e vou comer porcaria, né? Isso não é bom, a gente sabe, né? Então, de que maneira eu entendo, eu estou ansiosa por tal coisa, né? Qual a minha relação com a causa da minha ansiedade, o que eu posso fazer com ela, e como transformar isso numa ação produtiva, sabe? Se a sua ansiedade faz você assaltar a geladeira e comer um monte de coisa que não era para comer, né? Faça uma ação que seja produtiva, que seja benéfica da sua ansiedade, sabe? O que? Não sei. Vai estar na possibilidade da pessoa, vai fazer máscara, né? Sabe? Vai, sei lá, pensar assim, a minha ansiedade pode me fazer mal. Cabe a mim fazer com que ela me faça bem. É importante a pessoa pegar isso na mão dela, para não ser tomada, né, pela ansiedade. Acho que nesse momento não tem muita saída, né, Lê? Assim, talvez até pensar um pouquinho em, sabe, como é que a gente talvez define ou então cria algum mecanismo de alerta de tipo, acho que eu estou indo bem, estou dando conta sozinho, e meio que momento que de repente eu preciso falar, preciso de ajuda. É, é. Isso é importante. É importante a gente se monitorar e se acompanhar, né? E essa percepção do estou indo bem, Lu, que a gente precisa acompanhar, ver se é isso mesmo, né? Também a gente precisa prestar atenção que a gente está vivendo uma situação que talvez a gente precise ser um pouquinho generoso com a gente. O estar indo bem pode não ser aquele grau de tudo maravilhoso que eu posso fazer, e trabalho 500 horas e termino o dia ótimo e bem disposto. Não, o meu estar indo bem nesta situação, ou em qualquer outra situação geradora de estresse, eu tenho que baixar um pouquinho, né? E acompanhar isso e ver a minha expectativa, porque é isso que vai me dizer, dá uma parada agora, né? Assim, vai fazer outra coisa, vai dar uma voltinha. Hoje a gente está mais limitado para dar voltinha, mas enfim, né? Mas ter essa noção que nas situações críticas a gente não está no modo de funcionamento normal. Então a gente precisa ser muito generoso com a gente nisso.
Não, super importante, porque é isso, tá tudo muito modificado, né, Lê? Assim, tá tudo completamente É, modificado, né? Só a gente fala, é, o recado tem sido muito assim, né? Cria a sua rotina, né? sim, Assim, sim. a importância de fazer exercício físico, a importância de comer bem, né? De dormir bem, que na verdade nada não são diferentes de tudo que a Do gente que já sabia antes, né? é, é. É só que tem que ressaltar, né, principalmente a coisa da rotina, porque ela normaliza as coisas que a gente faz, para a gente ter uma aproximação de um normal conhecido, Uhum, uhum. né? Porque agora está falando, nossa, está tudo diferente. Não, faz um ambiente normal conhecido para você ficar seguro ali, né? Que outras coisas você vai ter que aprender. Eu estou dizendo que eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando agora em casa, Também. sabe? E mesmo assim, tendo as horas que falam, não, agora deu, vou parar, né? Mas acho que essa palavra, essa tentativa aí de ser generoso consigo, né? De diminuir a exigência de Nossa, qualidade, de intensidade, sei lá, não é? mas pode ter um momento, assim, que eu percebo, não tô dando conta, É, sabe? E aí claro. sim, Aí sim, aí a gente lembra de quem a gente é, a gente lembra de com quem a gente é vinculado, né? A gente sabe com quem a gente gostaria de conversar, né? Ah, não é presencial? Tá bom, olha, a gente já está na outra página, não é presencial, uhum, né? uhum. Então tá, então na outra página, é assim, como a gente está aqui conversando, né? Adoraria se fosse com você presencial, mas não é. Então, nesta hora, a gente, isso que eu digo, lembra de quem você é e lembra do que você construiu na sua vida e faz uso disso. Fala com alguém, né? Manda uma mensagem, convida para fazer um chat aí, uma coisa assim, sabe? Uma hora de falar bobagem, né? Ó, por exemplo, amanhã eu vou ter uma happy hour com uma amiga que mora em Portugal. Ah, que legal. Não sei até se ela não estava vendo. Ah, só que a happy hour vai ser no horário dela de happy hour. Para nós, as amigas aqui do Brasil, vai ser 11 da manhã, qualquer coisa assim. Né? Então a gente falou, vai Amor. ser o aperitivo do almoço e a happy hour dela. Porque a gente está morrendo de saudade e nesse horário a gente combinou, abre aí, vamos conversar. E o combinado é assim, vamos conversar coisas gostosas. A gente está querendo dar risada, né? Tá bom, tá difícil para todo mundo. Ela tá lá em Portugal, tá longe da família, tal, tudo isso. A gente aqui com as nossas coisas, a gente combinou, foi ideia dela isso. Vamos fazer uma happy hour, tem até nome a happy hour. Ah, que demais. Ah, É, happy hour. a gente acabou de cantar parabéns também virtual para tia Regina. Ah, Entrou, entrou então, todo mundo, agora às 8 horas, fizemos festa surpresa, é, cada um no seu cantinho, todo mundo é, vê um né? pouco. Usar esses recursos, né? Eu tenho atendido online, né? Tenho atendido os pacientes online. E tem uma questão, por exemplo, alguns pacientes podem ter dificuldade de fazer isto. Então, a dificuldade tecnológica, ou sei lá, alguma questão que interfere, né? Essa é uma questão para a gente trabalhar também, porque é um recurso que essa pessoa tem, não é? Sabe? Estar com alguém que esteja bem na minha companhia, né? Que isso me permite também estar bem. E a gente está aprendendo a fazer coisas que a gente jamais pensou que ia fazer. Sem dúvida. Não, Né? eu me surpreendo quando outro dia estava minha mãe no Zoom, né? Super, né? É, Super virando tecnológica mesmo, né, Lelê? então, não é? Então, facilita todo mundo, né? A É, aproximação tão, né, dessa tão doída, né? Dessa é, saudade aí que não dá para. é. A gente está aqui em Tatuí, né? Você está em Tatuí, tá vendo? Estou Você muito não está na rua de cima, né? É.
E a gente está muito pertinho mesmo, mas o máximo que a gente consegue fazer é vai até a frente da casa dela, fica no portão, Isso. ela fica dentro É, do portão e a gente é, conversa, né? A gente mata um é. pouco de saudades à distância. É assim que tem sido, né? Assim, outro dia ganhei um presente da minha sobrinha que me chamou para sair na janela. Uhum. Ela falou, sai na janela, sai na janela. Eu saí na janela, ela estava lá embaixo para me trazer um presente, que então ela deixou na portaria, os meninos fizeram subir até aqui, e foi delicioso receber esse presente. Fica lá em Né? cima, né? Ela estava lá embaixo, Eu bonitinha. estava lá embaixo, né? Eu moro no 10º andar, né? E ela me ligou e falou, sai na janela. No domingo também, eu ganhei meu presente de Páscoa assim, só que aí eu desci, né? Mas a gente ficou longe, né? A Luísa veio aqui com a Paula, me deram os presentes, eu dei os meus tal, mas foi o jeito, né? Aí eu fiz uma coisa engraçada, porque eu estava de máscara quando eu desci, e aí despedi, não sei o quê, eu joguei beijinho dentro da máscara. Aí eu falei, ai, ela não retribuiu, ela não viu, né? Sabe? É uma outra forma da gente se comunicar, enfim. Né? E não é a mesma coisa? Não é, mas tá bom, tá, vamos na outra página. Senão a gente vai ficar lamentando que não é a mesma coisa e não vai usufruir do que é. Né? Acho que você acabou falando uma coisa que a Sandra acabou de comentar aqui, né? A Sandra Mari. O quê? Que ela fala dessa questão do viver sozinho, que é Acho que uma amiga de Portugal, né, deve estar vivendo. Tá sozinha. Dá muita insegurança, né, por estar sozinha É sim, e ela, enfim, tem amigos lá, mas a família está aqui, né? E ela, nessa hora, recorre para fazer isso com as amigas daqui, né? Sabe? Ela também fez faculdade comigo, é uma pessoa que me conhece desde mocinha, né? Então é tão precioso a gente ter uma amizade assim, é valioso a gente estar junto, né? E quem mora sozinho, eu acho que tem algumas nuances no morar sozinho, né? Algumas pessoas que moram sozinhas e bem, outras que não, outras que são mais para fora, né? Essas sofrem mais, porque tem um movimento de ir para fora e ver gente fazer coisas e tal, né? Eu sou mais para dentro, eu fico bem aqui na minha casa, né? Mas eu sei que para algumas pessoas é muito difícil isto, né? E aí o morar sozinho como fato vira solidão, né? E o que você sabe fazer no seu cotidiano, sendo uma pessoa que mora sozinha, tem um outro peso. Acho que tem que levar em conta também, né? Talvez essas pessoas precisem mesmo recorrer mais a formas de contato, as mais variadas que elas puderem ter, né? A Cida está falando isso, que ela vive sozinha, nesse momento está mais difícil. Pois é. Né? Ela fala que antes era mais fácil, mas que agora está mais difícil. Eu acho que é importante aquilo que você falou, né? A hora que a gente se conhecendo, a gente percebe uma hora que chegou no limite, uma hora que, eu preciso fazer alguma coisa, né? Sim. Uma das opções é eu procurar ajuda profissional mesmo, né? Claro. Contando um pouco, inclusive, agora dessa ferramenta de poder ter essa ajuda profissional do psicólogo online. Sim, e acho muito dentro dessa linha do ser generoso com você, eu acho que é um ato de generosidade, que é você propiciar a você esta ajuda que você precisa ter. Porque legal se você tem amigos e que você convoca os amigos para vocês se encontrarem, que ótimo, mas tem algumas coisas que são de outra ordem, não é? E não é porque você não tenha amigos, é porque são outras coisas. E vou virar boia agora com esse negócio que caiu aqui. Olha que legal que a Zenilda está falando para a gente. Ela está falando que ela encontrou uma saída muito boa, que ela resolveu estudar para aprender
tempo, que o mais importante é ganhar conhecimento, que Isso, com a internet ela me fez ver que ela tem uma outra capacidade que ela não conhecia. tá Não vendo? estou me sentindo isolada, mesmo com 63 anos, tive câncer em 2013, já estou curada, hoje agradeço a Deus por me fazer uma mulher mais forte. Olha que dica boa! Boa, claro, claro. Estudar. Você pode fazer isso da sua casa, né? Dependendo do curso, é um curso que até se faz em grupo, É. né? Nas salas tecnológicas, você faz o curso em grupo, de repente você tem seus amigos, seus colegas de sala, né? E o estudar, que põe você em contato com coisas novas, desenvolve habilidades, é bárbaro, é isso mesmo, né? Leitura para quem gosta de ler. Eu tenho sabido de pessoas que estão fazendo reformas nas suas casas, né? Reforma, assim, desde uma pintura de alguma coisa, que talvez seja mais fácil, mas reforma de um móvel. E a pessoa fala assim, eu não sabia que eu sabia, né? Tá, não está ficando profissional, mas também eu não sou profissional, né? E essa coisa de ver, eu acho legal disso, que você faz alguma coisa que lhe traz o resultado logo, né? Porque essa coisa da pandemia, por exemplo, o resultado vai ser quando? Vai ser não sei quando que eu vou falar eu não tive, ou vai ser não sei quando que eu tive e me curei, né? Então é bom a pessoa pôr alguma coisa que ela faça e dê para ela logo um resultado de que ela está fazendo uma coisa boa, que está satisfatório para ela, Muito né? legal. Olha só, e aí nessa linha, né, da gente, claro que a gente tem, né, eu falo que a gente tem que ter os nossos chicotinhos. A Ah, psicóloga Fernanda Canete, não sei se você deve conhecer, ela fala boa noite, gurias. boa noite, Gurias. Gurias, ela deve ser do Sul. Pois é. E ela está te pedindo, Lele, que para que tipo de reflexões que você pode trazer sobre a cobrança por produtividade, olha só. E Pois ainda é, juntando com ansiedade, né, no sentido de que produzir pode ocupar o lugar do próprio medo, da solidão. é. Ontem eu li um negócio que fala assim: você precisa falar para o seu chefe que não é legal ele cobrar produtividade sua. Eu falei, vou falar para a universidade, né? Mas tem que ver se a cobrança é da própria pessoa, né? Hum, Se é você que espera que você. Né? Porque a gente tem uma cultura que é de produção, que é do fazer. A gente valoriza o fazer. Né? O não fazer, a gente sabe quais são os adjetivos para o não fazer, né? Preguiçoso e outros assim mais feios que a gente fala, não é? Então, na hora em que você fala, não dá para eu ter a mesma produtividade, porque eu estou com tantas outras questões aqui, eu não estou no meu modo de funcionamento de excelência. Não sem estou. dúvida, sem dúvida. Eu vou fazer esse modo de funcionamento de excelência para esta situação, que pode ser baixar a produtividade mesmo e baixar a expectativa. Eu acho que tem que conversar, né, Lele? Eu acredito muito nisso, assim, eu tenho minha equipe mesmo aqui do Oncoguia, a gente está tentando criar espaços de conversa, e, É, outro dia até estava conversando com um amigo que ele me disse que ele precisou ajudar a equipe a se organizar para ter um momento de almoço, porque tá eu vendo? queria conversar com as pessoas logo depois do almoço, assim, um pouquinho no meio da tarde, as pessoas É. olhavam para a cara dele e falavam, ai, não almocei até agora. Oh, não. Ele falou, então vamos ver. É, Ele botou na agenda ali de todo mundo que do meio-dia é. às 2 ninguém trabalha. Assim. Ninguém trabalha. Para almoçar. É, Há momentos. almoçar. Isso. Dá uma descansada, né? Mas é mesmo. E isso é uma coisa forte, foi legal a Fernanda ter perguntado, porque vem muito da nossa cultura, né? A gente é premiado pela produção, por fazer coisas e fazer bem as coisas. A gente é promovido, a gente ganha aumento de salário, todo mundo acha lindo, né? E quando a gente muda, peraí, não é isso que está importando agora, né?
tem um apelo para a saúde, um apelo para a saúde mental, que talvez não seja atendido por essa pressão. E Lu, não estou te ouvindo. Eu estou com problema com o pequenininho que entrou aqui do meu lado, sabe? Ah, o pequenininho, tá bom. Toma. O que você quer? E você tem pequenininho em dose dupla, né, Lu? Pequenininho aqui, ó. Oh, pequenininho. Pois é, vejam o que é a produtividade da mãe, né? E pensando nisso, não sei se vocês estão me ouvindo, então, o que a gente faz quando a gente oscila com os nossos diversos papéis, né? A Lu está aqui. Posso ir falando? A Lu está aqui, presidente do Oncoguia, faz esse trabalho maravilhoso, etc. E a Lu também tem os 2 meninos, né? E que são pequenos. E ela já contou, não é? Que um deles estava se sentindo particularmente mal com estar em casa, não poder sair, não poder ir para a escola, não poder fazer as coisas que ele gosta, estar com os amigos e tal, e pequenininho também sente isso. Então, aí é a Lu que é mãe, né? Então, ela dá uma parada no presidente do Oncoguia, porque ela tem esse apelo de ser mãe. E como a gente cuida desta produtividade, ela está lá e perto da família dela, então a atenção que ela dá à família, mas não pode ficar juntinho, pode ficar perto, isso a gente tem na nossa vida, né? Como a gente se distribui em diferentes atribuições, muitas vezes a gente não tem escolha. Muitas vezes tem mesmo que cuidar de uma pessoa da família, que requer cuidados intensivos ou constantes, alguma coisa assim, a gente vai meio deixar de lado um outro lado que pode até ser muito prazeroso para a gente, o resultante de uma construção profissional importante que a gente vai precisar deixar lá para poder cuidar da outra coisa. E como eu disse, muitas vezes a gente não tem escolha para isso. E por não ter escolha, fica, né, esse saborzinho não gostoso, de frustração, de querer ter logo uma possibilidade, ou ficar com a impotência, em lugar de pensar nas potências que a gente pode desenvolver, né? E eu brinquei mesmo com a Lu, quando eu falei, ai, Lu, vou ter que falar dessas coisas em plena sexta-feira, Lu. Queria falar de coisas mais leves, mas não adianta a gente ser avestruz que põe a cabeça embaixo da terra, né? São essas as questões que estão na cabeça de todo mundo, o que nos está preocupando, assim, trabalhando com pessoas que têm câncer, trabalhando com pessoas enlutadas, que é muito o meu dia a dia, não é? E dando aula, e preparando aula, e fazer uma aula bacana, porque para não ser repetido para mim, que também é chato dar uma aula sem graça, né? Ok, isso é o meu dia a dia e eu faço isso. Agora, essa ideia que eu estava falando de que a gente vai pensar o nosso nível de excelência de um outro jeito é muito importante agora, né? Eu estava falando de dar aula, eu dou aula lá na PUC, outro dia eu fiquei sabendo, porque o LinkedIn me contou, eu dou aula na PUC há 45 anos, faço as contas aí da minha idade. E, quer dizer, eu já dei muita aula, muita gente já passou comigo, como aluno e tal. E agora, com isso do isolamento social, a gente está dando aula
por algumas plataformas, né? Uma, especialmente, que a PUC desenvolveu para a gente poder usar e tudo mais. Eu tenho apanhado tanto dessa plataforma, está tão difícil. É que eu tenho uns alunos que são uns amorzinhos, viu? Que eles têm a maior paciência comigo, porque tem que fazer tanta informação e registra a aula, depois registra não sei aonde, que aluno que foi, que tarefa que passou e que nota. Olha, eu falo que se fosse só para dar aula e essa outra parte aí alguém pudesse fazer para mim, eu estaria felicíssima, mas não, sou eu mesmo que tenho que fazer, e tenho muita dificuldade com isso. Então, é mais uma coisa de tensão, né? Assim, será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou fazendo de uma maneira que não vai prejudicar os alunos? Né? Será que eu vou levar uma advertência porque eu não consegui registrar a aula do jeito que era para registrar? Coisas assim que acontecem para alguém que está muito acostumado a dar aula, só que agora eu tenho que aprender a dar aula pela internet, dar aula com esses recursos. Estou aqui chorando as pitangas. Tele, eu tive que sair aqui porque o Bruno começou a querer mamãe, sabe? Perdão. Então, eu estava falando para eles, a Luciana Holtz, presidente do Ocoguia, é também a mãe do Bruno e do Frederico. Então, né, nesta hora, a gente entende. Eu falei que eu estou chorando as pitangas porque, com isso do isolamento social, a gente está dando aula na PUC com as plataformas, né? E eu estava falando, olha, se é para preparar aula e para dar uma aula, tudo bem, é comigo mesmo, faço isso faz tempo, né? E cuido para ficar legal. Mas aí, entrar na sala, registrar, gravar, joga o link para não sei aonde, e que aluno que estava na aula, não estava na aula, fez a tarefa. Ai, muito ruim esse pedaço, né? Se fosse só dar aula, estava bom. E é o professor mesmo que tem que cuidar dessa parte também? É o professor mesmo. A gente tem que fazer os registros, né? O que a gente já está acostumado a fazer, tem que botar o programa do curso no lugar certo, que sempre põe, tal, normal, né? Mas agora é em outros lugares. Eu não sei chamar de outro nome, para mim é outro lugar. Eu tenho que entrar numa sala para dar a aula, registrar aquilo lá e inserir toda essa informação num outro lugar, uma outra plataforma e etc. Né? E não é fácil, eu não tenho facilidade para fazer isso, não, e eu acho que eu não sou analfabeta tecnológica, eu sou funcional para muitas coisas, mas para isso aí eu estou apanhando, e é mais um estresse, né? Aqui, estou tentando ligar aqui. Lê, o que você acha que é importante a gente... Espera aí um pouquinho, de novo, está uma confusão. Pensando, né, nessas questões todas, né, de administrar todos esses sentimentos, acho que você deu dicas super importantes. Mas o que a gente pode dar ainda, né, de mais orientação para as pessoas? Ai, eu queria tanto ter mais para dar de orientação, não é? Eu acho que tem isso, sim, das pessoas se respeitarem. Quando eu digo de diminuir a expectativa de performance e de produtividade, né, e de ser generoso com você, abre o leque para muita coisa que a gente pode fazer, né? Sabe? Faz menos, faz com qualidade, faz com prazer. Se você tem que fazer uma coisa que é mais difícil, que vai tomar mais seu tempo, ponha também uma coisa que seja prazerosa, né? Põe uma coisa que você saiba fazer bem. Você precisa fazer uma coisa, você fala assim, ai, que legal, olha o que eu fiz. Né? Seja fazer uma máscara na máquina de costura, na mão, o que for, seja fazer um bolo, agora está todo mundo fazendo bolo, né? Ou seja, você conversar com alguém que fazia tempo que você não conversava, porque estava meio assim, você tentou se aproximar, sabe? Eu acho que tem que colocar coisas que sejam gratificantes e que mostrem para a gente as nossas possibilidades. Senão a gente está ficando muito com a restrição, está muito com o não pode.
É. Liga, liga, liga. Eu vou deixar você mais um minutinho. Tá bom, tá bom. Espera aí, só um pouquinho. Tá bom. Vai lá. É, gente, não é fácil não, viu? E esse é um só que está reclamando, né? Uma vez, quando ela estava grávida de gêmeos, eu mandei para ela um filminho, talvez vocês tenham visto, de um pai com acho que 4, 5 bebês. Ele consegue pôr um bebê em cima da cama, o outro desce e sai correndo, aí ele pega um. Quer dizer, ele não consegue, não sei se ele ia trocar fralda, o que ele ia fazer com os bebês. Ele fica enlouquecido, porque sempre tinha sempre um bebê escapando, né? E não olha o que te aguarda, né? Não são tantos, mas é por aí, né? E ela ainda consegue fazer todas essas coisas bacanas que ela faz no Onco, né? Eu estou como voluntária do Onco, junto com umas pessoas muito bacanas que entraram aí para fazer esse trabalho, e é muito prazeroso, e assim, dá muita alegria ver o que a Lu consegue fazer e como ela lida bem com as dificuldades que naturalmente acontecem em qualquer movimento que a gente vai fazer. Com as pessoas, ela lida bem, né? As pessoas com câncer que confiam plenamente no oncoguia, que isso é muito importante, né? Quando alguém me pede informação sobre câncer e tudo mais, eu falo, ó, vai no oncoguia, porque aquela informação é confiável. O que está lá é atual. Lelê. Oi. Oi. Fala, Deixa Victor. eu entrar aqui. Tem uma pergunta do Instagram, da Ariane Fernandes. Ela diz assim, Lelê, pode falar sobre luto antecipatório e luto complicado nesse contexto de Covid-19? Posso. Tá bom. Obrigada, Vitor. Vou falar. De nada. Mariane Fernandes. Tá bom, Mariane. Legal que você perguntou isso. Olha, o luto antecipatório é um terreno muito bom para a gente trabalhar com a família da pessoa que tem uma doença e com essa pessoa que tem uma doença, acompanhando ao longo da doença. Vamos deixar bem claro, o luto antecipatório não está preocupado com a sua preocupação primordial não é a morte, o momento da morte, é a doença, as perdas que vão acontecendo ao longo da doença. E eu digo que é muito bom para a gente, porque nós podemos trabalhar este luto que vai acontecendo processualmente, porque ele é um bom instrumento para prevenir o luto complicado depois da morte. E então, dito isto, que bom. Só que o que nós temos visto em relação à Covid-19 é que o momento de ter os primeiros sintomas, entender que ali é necessário um cuidado, e um cuidado, então, de grande porte, vamos dizer, internação e o que vier pela frente, o período é muito curto, não é? E o agravante, sem interação do paciente com os seus queridos. Eu digo que é um agravante porque, ao longo do luto antecipatório, a gente vai ter conversas, a gente vai rever planos, vai ver quais a gente vai ter que abrir mão, quais que a gente pode fazer a curto prazo, né? Mas ali é muito rápido. E é muito rápido o afastamento, que então impossibilita essas conversas que são interessantes, que são necessárias, né? Então aí você tem uma possibilidade de se instalar o luto complicado, porque faltou a experiência do luto antecipatório. Aí você podendo ter o luto complicado, ele ainda vai ser agravado, e a gente está muito atento a isso, ele vai ser agravado pela forma com que estão sendo feitos os rituais, não é? Quase que não feitos. Eles são feitos com pouquíssimas pessoas, com a urna fechada, não se pode ver, não se pode tocar o corpo, não é? Se aproximar, e a ideia de que aquela pessoa morreu sozinha e tudo mais, isto para o familiar, para os amigos enlutados, é muito triste, é muito sofrido.
Então, tem um peso grande aí para compor um luto complicado. Este luto antecipatório que não foi vivido com as suas possibilidades de prevenção, né, somado a essas outras questões ali em torno da morte dos rituais, né, tem um potencial sério para a gente ter um luto complicado. E eu, outro dia, estava conversando com umas pessoas, eu falei, eu não sei se a gente vai conceituar um outro jeito de luto, um outro nome para esse luto complicado, específico por Covid ou uma outra forma, mas eu acho que ele está adquirindo contornos muito próprios, né? Contornos muito próprios ali para a gente ver o que vai fazer com essas pessoas depois da morte. E também não vamos esquecer, né, gente, o luto dos profissionais de saúde. Eles estão, além do sofrimento, do estresse, do sofrimento moral que eles vivem, eles estão perdendo seus colegas, seus amigos. E isso não está sendo muito fácil, não. Né? Está trazendo um sofrimento muito grande para eles. Deixa eu ver aqui o rapaz. Oi? Agora ficou bom, né? Agora ficou bom. Não estou ouvindo. Liga. Ó, tá vendo? As adaptações que a gente tem que fazer no meio da live. Então, né? Mas agora ele está feliz porque ele conseguiu o objetivo. Muito bem. Desculpa, viu? Mas eu vi que você estava seguindo aqui. Deu tudo certo. Já vi que tem um monte de gente falando aqui que está incrível. As pessoas falando que precisamos fazer ajustamentos criativos. Estão gostando muito de tudo que você está compartilhando. Muitos comentários. A Simone falando que tem pintado desenhos. Que ela ganhou o livro Jardim Secreto, que ela ganhou de uma amiga e que ela percebeu que pintar acalma. Olha aí. Pronto. Foi uma descoberta que a Simone fez. Não é? Dica importante aqui. Sabe, alguém pode fazer isso e falar assim, eu fico mais nervosa. Não. Né? Mas eu vou fazer, sei lá, vou fazer bordado. Vou entrar lá no YouTube, vou ver, vou fazer um bordado. Aprender alguma coisa, né? Outro dia eu vi uma amiga que colocou no Face que ela estava fazendo crochê e que isso a levava de volta as tias, as avós que faziam crochê, e foi aí uma viagem na história dela, da família dela, para ela fazer crochê, né? Vai ter um resultado isso, mas o processo de fazer foi muito rico. E teve que descobrir. Aí o Zete Silva falou de bordar e de fazer crochê. Então, não é? Coisas boas que a mão da gente vai fazendo e que a gente se ocupa de pensar aquilo, né? Eu fiz o ponto certo, não sei o quê. Faz um bem para a cabeça. Né? Olê, o nosso tempo está super esgotado aqui, ó. A gente já quase batendo, daqui a pouco o Vitor avisa que a gente sai do ar. Nossa, Vitor, não faça isso para nós. Bom, eu quero agradecer muito, acho que pelo que a gente está acompanhando aqui das pessoas, teve uma turma que ficou com a gente o tempo todo, né? Super agradecendo, um monte de mãozinha, assim. Que bom, gente, obrigada. Mãozinhas. A Maria Lúcia falando que ela estava em prantos ouvindo a gente. Maria Lúcia, um carinho para você. Lu, muito obrigada por abrir essa porta e me deixar falar, e já viu que eu falo, não paro de falar, mas tá bom. É sensacional, Lê, muito obrigada, depois a gente combina para voltar, né? Tá bom. Você consegue aí para a gente enfrentar juntos, e a gente está juntas, então, encerrando essa nossa semana, que foi para lá de especial, que a gente aprendeu muito, muito, muito.
E acho que para mim o que mais teve de especial em toda a sua fala foi da gente ser mais generoso com a gente. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Beijinho, boa noite. Beijinho, boa noite. Beijinho para todo mundo. Para todo mundo, né? Beijo, beijo, Lê. Beijo.